esfriada na sua relação sexual com seu parceiro ou parceira? Normal, né, gente? Principalmente quando você já tá ali há algum tempo com a pessoa. Por isso que nós trouxemos nesse episódio de hoje do programa Mais Mulher a doutora Joyce Lima, que é médica ginecologista e sexóloga, pra gente falar um pouquinho sobre fantasias sexuais e brinquedos eróticos. Como que isso pode contribuir para uma relação sexual mais saudável e mais apimentada, né? Então fica aí que a gente já volta com a doutora Joyce. Oi, lindezas, eu sou a Nay e esse é mais um episódio do programa Mais Mulher. E eu não sei se vocês perceberam que o cenário tá aqui, ó, recheado de coisas quentes, gente, calientes, porque, né, não tem como ser diferente quando eu trago essa linda, maravilhosa deusa, doutora Joyce Lima, médica ginecologista e sexóloga. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Joyce. Como eu já disse e repito, é sempre um prazer receber você aqui no nosso programa. Ô, Nay, obrigada, eu digo mesmo, é um prazer estar aqui com você. E pra gente falar hoje de coisas quentes, né? Hot. Ai, Espero gente, que a gente possa, né, trazer muitas ideias para as pessoas, para realmente melhorar esse relacionamento. você que tá aí sentindo a sua relação sexual com seu parceiro ou parceira, sentiu que deu aquela esfriada, pandemia, tá passando muito tempo junto, sei lá, passou muito tempo, tá precisando daquela apimentada. A doutora Joyce hoje vai falar sobre dicas, né, doutora? Sim, vamos Maravilhosas. E aí eu vou começar falando justamente disso, então. Doutora Joyce, em relação a fantasias sexuais, a gente sempre tem, né, gente? Enfim, acho que isso é muito individual, cada um tem uma fantasia de um jeito, e eu tô falando só de fantasia de se vestir não, tá, gente? Fantasias de imaginação, de lugares, enfim, de situações. Quando a relação, ela dá aquela esfriada, a relação sexual, né? Que a gente, vamos deixar bem claro, como a doutora Joyce já me ensinou, inclusive, relação amorosa é uma coisa, relação sexual é outra coisa. Então, quando a relação, ela dá aquela esfriada, a relação sexual dá aquela esfriada, a fantasia, os brinquedos podem contribuir ou não? Isso é lorota, mito? O que é mito, o que é verdade nisso tudo? Olha, as fantasias, elas podem sim trazer um desejo de volta, porque nos relacionamentos longos, o casal cai nessa rotina e a coisa fica ali meio sem graça, né? E é comum as mulheres, que é o meu maior público no consultório, reclamarem sim que não tem desejo, não tem vontade. E aí a gente propõe esse treino de fantasia, a gente indica alguns brinquedinhos, mas como você disse, né? O relacionamento amoroso, ele precisa estar bem. Brinquedinhos eróticos, sex shop não salva casamento de ninguém. É só para dar uma apimentada. E aí, Nay, uma coisa assim que é fundamental é o autoconhecimento. Porque não adianta nada eu ter um arsenal ali, eu ter recursos, se eu não sei como usá-los e quando usá-los. Se eu não sei exatamente o que eu quero. Então, muitas vezes, tanto mulheres como homens vão no sex shop ou pedem hoje pelo Zap, né, algum produto e esquecem de conversar com o parceiro, de trazer esse assunto, né, a sexualidade, para o dia a dia deles. E aí quer fazer uma surpresa, de repente o parceiro não está preparado e pode ser extremamente constrangedor e desastroso. E deixar a pessoa mais desanimada, mais frustrada. Por isso que a gente está aqui hoje, né? Para conversar um pouquinho e explicar. Tá. Gente, é o seguinte, a doutora Joyce, né, linda e maravilhosa que é, ela trouxe aqui pra gente alguns brinquedinhos, né, sex toys. Os brinquedos eróticos. Isso. E aí ela já me explicou, inclusive, algumas coisas nos bastidores, já vou até levar presente pra casa, né, a noite vai ser ótima hoje. E aí, enfim, eu queria que você explicasse pra gente como que funciona alguns desses brinquedos, né? E como que a pessoa pode utilizar isso para o benefício da relação ali no momento, né? Para apimentar, para esquentar e até entrando no ponto que você falou, que é do autoconhecimento. Porque não adianta nada, como você falou, ter um arsenal de coisas, de brinquedos e a gente não se conhecer, não saber os pontos de prazer, né? Tanto o homem quanto a mulher, enfim. Então,
O espaço é todo seu. Oh. Bom, Nay, primeiro eu quero então começar falando, né, o nosso primeiro tema que você disse das fantasias sexuais. As fantasias sexuais a gente pode usar ou não os brinquedos. Quando nós falamos em fantasias, nós podemos criar pequenos roteiros, imaginar algumas situações. E o bacana da fantasia é que na imaginação tudo é permitido. Então, quando eu sugiro para um casal, para alguém criar uma fantasia, a gente cria um roteiro. Primeiro você imagina um lugar, né, onde você gostaria de ter uma transa gostosa. Eu posso estar casada com meu marido há vários anos e posso chegar para ele e falar assim: amor, nós vamos transar no elevador hoje. Né? Posso imaginar essa situação. As pessoas gostam de imaginar lugares perigosos ou a ilha deserta, não é? Então, invente essa fantasia. E a gente até fala que você pode fazer uma fantasia que seja só sua, fique só na sua imaginação, de repente você está ali transando com o parceiro e imaginando situações e você não fale para o parceiro, ou você pode fazer uma fantasia que seja compartilhada. Então, posso deitar lá na cama com meu parceiro, ou na sala, no sofá, e posso começar, olha, faz de conta que a gente está em tal lugar, e o parceiro vai continuando. Aí a gente pensa no local, que jeito que a gente tá, que roupa que a gente está usando, e vai criando todo esse enredo. E os brinquedos eróticos ou sex toys também podem ser utilizados, tanto na fantasia, como você mesma disse, para o autoconhecimento. Uhum. E aí, eu trouxe algumas coisas interessantes aqui para vocês, né? Isso aqui é uma vulva, e é bom que a gente aprenda o nome correto, né? Isso, porque tem vários apelidos, verdade. né? Quais os apelidos você conhece, Nay? Ixi, pepeca, ai, tem uns que são bem feios. Pepeca, florzinha, florzinha. Né? Que é mais bonitinho, né? Até a florzinha aqui, de fato. A florzinha, né? Então, é muito importante que a gente possa se olhar no espelho, tanto mulheres como homens, e conhecer os nossos genitais. Nós sabemos que a sexualidade, ela não envolve só os genitais. Todo o nosso corpo é orgástico. Você sabia disso, Nay? Olha, muito aprendizado aqui hoje. Eu sabia que tinha, sim, alguns pontos, né? Que acho que até já ouvi pessoas comentando que às vezes, nossa, atrás da orelha e chega a ponto de ter mesmo um orgasmo. Só com carinho atrás da orelha. Isso. Então, e é importante descobrir esses pontos. Todo o nosso corpo é orgástico. E cada pessoa vai ter o seu ponto. Tem gente que vai ter orgasmo com o estímulo do dedão do pé, do mamilo. Porque a gente vai criando esse nosso mapa sensorial. Ao invés de se preocupar onde está o ponto G, onde está o ponto C, ponto H, a gente pode criar o nosso mapa sensorial. Agora, lá na vulva, nós temos algumas estruturas importantes, né? A mais importante delas é o famoso clitóris. Que muita gente tem dificuldade de identificar, de achar, e que faz isso, toda a diferença na hora do diferença. sexo, né, gente? Porque o clitóris é um órgão que só a mulher tem e que existe no corpo da mulher só para dar prazer. Ele seria mais ou menos o correspondente à glande do homem. Uhum. E aí muita gente acha que o clitóris é só essa pontinha, né? Pois não é. Olha o que a gente tem lá por dentro, Uau. que não é visível. E toda essa estrutura, ela é excitável. Então, é importante conhecer os nossos genitais. Interessante. E aí, uma outra coisa, né, que eu sempre costumo dizer, as pessoas acham que o homem não precisa de estímulo. Os homens também precisam de estímulo, não só no pênis, mas também a bolsa escrotal, né, os testículos ali, os testículos estão guardados lá na bolsa escrotal. Esse tecido também é sensível e os homens podem sim sentir prazer. Aqui a gente tem, né, a glande do pênis, que seria a capinha que recobre, né? E aqui tá o pênis. Bom, por que eu tô mostrando? Sensível extremamente também, sensível, né? A gente tem aqui, na verdade, o prepúcio, né? Uhum. E a glande aqui do pênis. Okay. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Depois que a gente, então, criou essa fantasia, né? Imaginou esse local e tudo. Nós temos vários brinquedos. Eu trouxe alguns aqui, mas temos vários. Nós temos o bullet,
O Bullet é um vibrador, né, pequenininho. Eu acho ótimo para quem tem muita vergonha, né, de usar um vibrador, ou mesmo não consegue usar com parceiro, fica meio inibida. É um vibrador ótimo para o autoconhecimento. Ele serve para estimular o clitóris. Tem pacientes que têm dificuldade para ter orgasmo, então vai ser uma descoberta, tá certo? Pode ser usado com parceiro? Pode, né? Sexo não é só penetração. Muitas mulheres não têm orgasmo durante a relação com a penetração e podem ter orgasmo com o estímulo do clitóris, seja através da mão do parceiro, seja no sexo oral ou mesmo através do vibrador. E assim, só fazendo agora um parêntese nisso que você falou, que saiu até acho que no Instagram. É claro que é de uma extrema ignorância, né? Mas assim, eu acho bacana a gente comentar que é exatamente esse medo da fantasia, né? Então, assim, uma determinada artista recebeu de presente de uma amiga que também era artista um vibrador. E aí ela resolveu postar e falar, nossa, adorei, papapá. E aí veio chuva de comentários, nossa, seu marido não tá dando conta do recado, por isso tá recebendo vibrador. Claro que de uma extrema ignorância, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, tanto que a gente tá, né, falando isso aqui agora. Mas a gente sabe que ainda tem muito tabu no sentido de, peraí, então só quem é solteiro, então que pode usar ou vai usar o vibrador. Então se você tem um parceiro e usa um vibrador, significa que não tá indo tão bem ou que ele não tá dando conta do recado. Então, eu queria que você explicasse melhor como que isso, até no seu consultório que você recebe muitas mulheres e muitos homens também, como que isso contribui, como que isso vem ajudando na relação e que não tem nada a ver, gente. Você tá lá com seu parceiro ou parceira e usar um brinquedo, fantasiar coisas, eu acho que tudo isso faz parte do processo que é um todo, como você falou, né? O sexo, ele não é só o órgão genital, ele vai num todo, o corpo todo. Olha, é muito importante que haja um diálogo entre o casal, né? Não dá muitas vezes para chegar de uma hora para outra, uma mulher lá que nunca conversou sobre isso e de repente chega com um vibrador, né? O susto que esse marido vai levar, esse namorado, esse parceiro. Os brinquedos, eles não estão ali para substituir ninguém. Eles estão para serem usados juntos e para dar essa pimentada, para mudar um pouquinho o script. Só que tudo precisa ser conversado. Claro. Tudo que a gente fala relacionado, né, com uma relação sexual, é preciso que haja consentimento, para que ninguém fique constrangido. É preciso que seja uma brincadeira divertida. Então, os brinquedos vêm muito nesse sentido, da brincadeira, de experimentar novas sensações, de se permitir, né? De se permitir buscar novos prazeres, buscar o prazer. Então, se o outro não tá sabendo, gente, se você não contar, pegar de surpresa, pode ser que seja pior, né? Um cenário muito ruim. Isso. E quando a gente fala em rotina, o nosso cérebro, ele é muito inteligente, né? O que acontece? Tudo aquilo que a gente faz da mesma forma, todas as vezes, o cérebro tenta automatizar. Por isso fica sem graça. Então, quando você pensa, você começa a dirigir. Primeiro você tem que pensar, né, quem tem carro aí que não é automático, que marcha que tem que passar. Você tem um trabalho. Se você faz sempre do mesmo jeito, o cérebro automatiza. Então aquilo já não desperta a mesma sensação. E isso acontece com tudo na vida. Se a relação sexual, todas as vezes, tem o passo a passo do mesmo jeito, você vai diminuir o tesão que você tem ali, né? Vai diminuir aquele desejo, isso vai acontecer. Por isso é legal diversificar. Então, de repente, vocês só transam no quarto. Vamos transar na sala? Vamos transar no banheiro, né? Vamos mudar um pouquinho esse script, não é? Vamos fazer um jantar hoje à luz de velas. É importante que as pessoas tenham o momento de intimidade delas. E que não é só para o sexo, mas para conversarem, para fazer coisas em comum, porque isso tudo vai despertando o desejo, vai atiçando a imaginação. E na imaginação, né, na fantasia, tudo pode. Eu posso imaginar que eu sou qualquer pessoa, posso imaginar que eu estou transando com qualquer pessoa, o que não quer dizer que eu tenha vontade, né,
de transar com outra pessoa. É um personagem. Então, na fantasia, a gente cria personagens. E isso é muito bacana. E é o que você falou, né? A gente estava até conversando nos bastidores. Fantasia é fantasia, realidade é outra coisa. Eu achei interessante isso que você colocou. Tem uma série que eu assisto que é Família Moderna. E aí você tem um casal lá que eles fazem muito isso, né? Eles são casados já há muitos anos, têm 3 filhos e tal. E aí todo aniversário deles, eles saem, aí eles vão para um bar e ele é um outro cara, né? Ele tem um crachazinho lá, ele fala que ele é um palestrante que viaja o mundo todo e ela já chega no bar super sedutora, ela é uma outra mulher. E à noite, aí eles têm uma noite quentíssima e eles realmente conseguem viver aquela situação. Então, assim, que eu acho super bacana. Mas aí entra o que você falou. Eles são totalmente cúmplices daquilo lá, né? Eles dialogam, eles montaram esse esquema e que pra eles funcionou. O que eu acho importante a gente deixar claro aqui, né, gente? Que às vezes pra um vai funcionar de uma forma e às vezes pro outro não é tão legal, não é tão interessante. Então, assim, acho que a fantasia, tudo que você utilizar ali entre 4 paredes, é tudo muito individual e tudo muito entre você e seu parceiro ou parceira, né? Mas assim, eu só queria citar porque entra muito nisso. Eles se imaginam sendo outras pessoas, né? E em nenhum momento surge essa coisa de você tá me traindo, você gosta mais. Não, é super bacana e você vê que realmente apimenta ali o momento. Isso. E aí você pode, inclusive, imaginar situações ali, como a gente vê, né? Uma fantasia que é comum tanto para homens e mulheres, homenagem. Você pode até imaginar que tem uma terceira pessoa ali e ficar só no campo da fantasia. Ou vocês podem realmente terem a decisão de realizar uma fantasia, né? Ou como a gente estava falando, BDSM, que como a gente viu numa pesquisa aí, foi uma das fantasias mais frequentes em Goiás, que é BDSM, bondagem, dominação, sadismo e masoquismo. E eu gosto sempre de dizer que no contexto ali do BDSM, quando envolve situações ali que possa ter dor, naquele contexto a dor não é vista como sofrimento, mas enquanto prazer. E nem toda fantasia BDSM tem dor. Uma simples venda nos olhos, que pode ser feita até com uma gravata, ou amarrar as mãos, você se sentir que você está ali presa, sendo dominada, é uma fantasia que entra nos comportamentos ali BDSM. Desde que tenha consentimento, claro. Não tem nenhum problema. Claro. Bom, partindo aqui, voltando, né, na verdade, para os brinquedinhos, a gente explicou aqui o primeiro. Você falou que esse primeiro aqui é bom para quem está iniciando. Para quem está né, iniciando e para quem quer se conhecer mais, porque ele é um vibrador para clitóris, é o Bullet. Tem ele com outros formatos, até em formato de batom, e com esse mesmo nome. Alguns são recarregáveis, outros, como esse, é bateria. Bacana. Então, ó, para você, mulher, que está começando aí agora, que está querendo conhecer melhor o seu corpo, que é extremamente importante, né? Suas zonas de prazer, tá aqui a dica da doutora Joyce. É Bullet. Bullet. Tá chique o nome, gente. Tá, vamos para o próximo? Nós temos esse outro, né, que também é um vibrador bem bacana, pode ser encontrado em qualquer sex shop, que a gente chama de golfinho, porque o formato dele lembra um golfinho. A diferença é que, além de estimular clitóris, ele tem essa pontinha, né, voltada para cima, que você pode introduzir na vagina e estimular o que a gente fala de ponto G. O ponto G, ele não é uma região anatômica que a gente fala, né? Se fizer lá um exame, não vai achar uma região, aliás, não vai achar uma estrutura. É um lugar onde a gente tem ali a inervação do clitóris, na parede anterior da vagina, que tem uma sensibilidade maior. Então, essa região, ela costuma ser uma região mais gostosa de ser estimulada. Entendi. Uma dúvida. Em relação a ponto G, que eu já ouvi, como você falou, né? Não é um lugar... que eu já ouvi muita gente falar, cada um tem um ponto G diferente. Isso é verdade, então? Ou é numa região seria específica? Essa região onde a gente tem a confluência, né, dos nervos ali, da inervação do clitóris. Certo. A região interna, porque nós vimos aqui, a gente tem aqui o clitóris. Então aqui, bem na entradinha da vagina, onde refletem esses nervos do clitóris, a gente teria o que a gente chama de ponto G.
Seria uma região, né, mais sensível mesmo e mais prazerosa. Só que algumas mulheres referem essa sensibilidade maior nessa região e outras não. Por isso que eu falo, não fiquem muito presas aos pontos. Descubram os seus pontos e criem seu mapa sensorial. Mapa sensorial, eu achei isso incrível, inclusive. Vamos mapear esse Vamos nosso mapear, corpo, né? gente. E outra coisa, falar pro parceiro ou pra parceira, né? Porque não adianta nada eu saber os pontos que eu gosto se eu não dividir isso com a minha parceria. Poder dizer, e é importante até você falar assim, que tipo de toque você gosta, que tipo de movimento, quer passar um óleo, não sem óleo, tudo isso é importante. Mais pressão. Quebrar esse tabu mesmo e Isso. dialogar, gente, né? Na hora do sexo, eu acho que vale tudo no sentido de conversar mesmo, expor. Eu gosto intensidade, mais pressão, menos pressão, mais em cima, mais embaixo. Porque se você não contar pro outro... E valorizar o que o parceiro faz, que você gostou, porque às vezes a pessoa esquece também, né? Fala, nossa, foi sensacional hoje, foi legal aquele movimento. Dá esse feedback pro parceiro, para que ele continue da próxima vez. Bacana. Isso é importante. E aí, Nai, tem esse outro aqui, que ele é o cápsula. O cápsula você põe lá dentro da vagina e aí você tem o controle aqui para ir, né, controlando a intensidade da vibração. Esse aqui tem fio, mas existem alguns que eles não têm fio, que eles funcionam, né, são Wi-Fi. Inclusive, você pode dar o controle, né, para o parceiro e fazer toda essa brincadeira que pode ser muito, muito divertida. Isso, você lá em qualquer lugar e de repente seu parceiro tem o controle dessa vibração nas mãos. Nossa, interessante. Quando eu arrumar um parceiro, eu vou testar. E aí você vai me contar, viu? Eu quero saber, né? Por enquanto, sem Wi-Fi. É só eu com eu mesmo. Sem Wi-Fi. Mas mesmo sozinha, né? Dá pra usar aí o Wi-Fi. Claro. E assim, eu trouxe esses aqui, mas a gente tem uma infinidade de vibradores. Tem um outro que é um formato de C, que ele pode ser usado em conjunto. Uma parte dele pode ser colocada lá dentro da vagina e o parceiro penetrar junto com esse vibrador e também sentir a vibração no pênis. E a outra parte dele vai estimular o clitóris. Então existe o de coelhinho, né? O coelhinho, ele pode ficar uma parte penetrada e as garrinhas dele ali estimulando o clitóris. É um universo. Tem vários. Um universo, né? Inclusive tem um vibrador, o Ozé, que ganhou um prêmio numa feira, né, de tecnologia nos Estados Unidos. E aí depois eles tiraram o prêmio porque acharam que era um objeto obsceno. A reclamação foi tanta que o prêmio foi devolvido. O Ozé simula sexo oral, né? Faz todas as vibrações possíveis. Gente, custa-se alguns muitos dólares. Nós não temos aqui no Brasil, né? Mas é muito interessante. Que pena. E aí, né? Uma pena. Vou falar para vocês também do Peridel, que é esse vibrador aqui, que é um vibrador terapêutico. Por que um vibrador terapêutico? Ele pode ser usado de forma recreativa, como a gente está falando aqui, mas ele também pode ser usado com uma finalidade terapêutica, para fortalecer a musculatura pélvica, para trabalhar pontos de tensão nas pacientes que têm vaginismo, né? Essas pacientes com vaginismo, elas têm dificuldade na penetração, não conseguem ter penetração, têm dor na relação. Eu coloquei aqui uma das ponteiras, mas ele vem com 4 ponteiras, inclusive uma ponteira para ser usada na região externa, né? Para ser usada aqui na vulva. Essa vibração, ela melhora a irrigação sanguínea dessa região, trabalhando a sensibilidade. Pode ser usado, inclusive, no pênis também, na região ali da bolsa escrotal, tanto de forma recreativa, levando a um mais prazer, como de forma terapêutica para melhorar mesmo essa sensibilidade, caso essa pessoa não esteja tendo tanta sensibilidade. Bom, dessa pontinha aqui você já falou também, né? Já falei dela. Então, gente, são 4, tá? Mas a gente não vai falar de todas aqui. Esse aqui, o famoso egg. Esse aqui, todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida, mas poucos sabem como usar, né? Pois é. Como é que se usa? Como que se usa, O né? egg. O egg seria um massageador para o homem. Ao invés de você fazer ali um sexo oral, né?
ou mesmo uma masturbação nesse parceiro, você poderia fazer isso com o egg, né? Qual que é a diferença? Ele tem várias texturas, cada um é de um jeito. Existem vários ovinhos, cada um com uma textura diferente. Também para melhorar essa sensibilidade, né? Trazer um recurso a mais. Sim. E a gente até fala, né, que pode vendar os olhos desse parceiro, né, para criar esse clima. E de repente, ao invés ali de um sexo oral, usar o egg. Sempre com lubrificante. Eu já vi casos aí que esqueceram de colocar o lubrificante e acabou machucando, né? Então tem que ter esse cuidado. Terminou de usar os brinquedos? Higienizá-los. Outra coisa, evitar o compartilhamento de brinquedos. Né? Então aquele brinquedo é seu. Então evitar esse compartilhamento. Um dado muito interessante que a doutora Joyce trouxe e que eu queria compartilhar com vocês foi o aumento de pessoas procurando por ela no consultório por conta da pandemia, né, doutora Joyce? Que veio a pandemia, a convivência aumentou, né? Então quem é casado principalmente, está passando mais tempo aí com seus parceiros e veio essa monotonia, essa rotina, esse esfriamento, né, da relação sexual. Então eu queria que você contasse um pouquinho sobre como que foi isso e como que você desenvolve esse trabalho no seu consultório e os resultados que as pessoas já começaram a colher, né, vindo aí com esse trabalho da fantasia sexual, que não é só isso, né, eu sei que seu trabalho vai muito mais a fundo, que aí entra psicológico, emocional também, enfim. Mas conta um pouquinho pra gente dessa experiência e desse dado que veio aí, dessa pandemia, né? Que pegou todo mundo de surpresa. E até estava contando para a Nay, né, que eu tive a oportunidade agora de escrever um capítulo para um livro falando justamente desse impacto e das sequelas, né, do Covid aí na sexualidade. E uma coisa que chama atenção é a questão mesmo do impacto do estresse. Nós estamos numa situação muito diferente com essa pandemia. Então, do lado feminino, o estresse impactou muito no desejo. Essas mulheres, principalmente as que têm filhos, elas estão em casa, ajudando os filhos nas atividades escolares, ficaram sobrecarregadas, algumas tiveram que dispensar as funcionárias, as ajudantes, e acabaram ficando estressadas e pensando menos em sexo ou querendo menos. Algumas interpretaram isso de uma forma diferente. Estão em relacionamentos bons, estão com mais tempo ali junto com o parceiro e a vida sexual até melhorou. Olha. Mas o que a gente observa nas pesquisas, e não é só a nível de Brasil, Goiânia, mas no mundo, os casais que têm filhos e estão há mais tempo juntos sentiram um pouco mais esse impacto. Aqueles que não têm filhos aproveitaram um pouco melhor essa questão, né, sexual. E o próprio medo, o medo de morrer, né? Os jovens ficaram mais presos, porque não podem aglomerar, não podem ter a vida social da forma como eles tinham. E aí a gente viu um impacto no crescimento dos acessos, né, a aplicativos, relacionamentos virtuais, o uso de pornografia, né, e principalmente os sites de relacionamento, enviando mais nudes. Houve mesmo assim essa mudança de comportamento. E aí no consultório eu senti esse reflexo, tendo mais pessoas buscando ajuda para esses relacionamentos que não estavam bons, para diminuição do desejo, pacientes que antes tinham orgasmo e de repente estavam com dificuldade de ter orgasmo. Os homens também, né, sentiram mais porque eles estavam mais tempo ali com a parceira, podendo ter uma frequência sexual maior, mas a parceira não estava disponível, ou mesmo eles não estavam com cabeça, muita gente ficou desempregado. Então, assim, são vários reflexos. E que aí a gente precisa usar a criatividade, disposição e tentar enxergar caminhos. Não existem soluções mágicas. Tem que ter um certo esforço, tem que buscar a mesma solução, tem que querer, né, melhorar. E é possível? Sim, é possível melhorar a nossa vida sexual mesmo nesses momentos de adversidade.
E para isso, né, gente, nós temos profissionais incríveis, como a doutora Joyce. Inclusive... Eu quero ficar sempre perto de você, Nai. Cola em mim que é sucesso. Nai. A autoestima vai lá em cima. Então, eu vou deixar aqui os canais da doutora Joyce para você segui-la. Ela dá muitas dicas, né? Ela não é só sexóloga, mas é também médica ginecologista. Então, se você está passando por algum desses problemas, né, doutora, que a gente citou aqui, saiba que você pode sim melhorar a sua vida sexual com você mesmo e com o parceiro ou a parceira. Então, a doutora Joyce está aqui para isso, para auxiliar. Então, se você tiver qualquer probleminha, pode procurá-la lá, que eu tenho certeza que ela vai te atender com o maior carinho e vai, resolver seu problema. Bom, nosso tempo é curtinho aqui. Uma pena, eu acho que eu vou fazer todos os episódios da doutora Joyce. Vou pôr sempre um quadro da doutora Joyce, mas enfim, é sempre, como eu falei, é sempre um prazer imenso te receber aqui. Aprendo muita coisa e acho que a gente pôde hoje contribuir muito também com as pessoas que estão nos assistindo. Estamos sempre de portas abertas para você sabe. E eu queria que você finalizasse deixando um recadinho, né, em volta aí dessa temática que a gente falou, da fantasia sexual, que você deixasse um recadinho para as mulheres, para os casais, enfim, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, de pandemia, que a gente tem todas essas problemáticas. Então, deixa um recadinho aí para o pessoal. Olha, é sempre tempo de nós nos descobrirmos. Não importa que idade você tenha, você mulher, você homem, a sexualidade ela faz parte de nós desde o momento em que nós fomos concebidos até o nosso último dia de vida. Então, procure enxergar possibilidades, veja o sexo como diversão, não como obrigação. Procure se descobrir, converse com o parceiro e divirtam-se muito. Usem a criatividade, imaginação e se permitam ser felizes. É isso, gente. Então, vamos fantasiar, vamos gozar e vamos ser felizes, né? Afinal de contas, a gente tá precisando muito disso. Muito! Principalmente nesse momento. Gente, eu queria agradecer imensamente a você que tá aí nos assistindo. Quero agradecer as nossas parceiras, Nara Leite Multimarcas, Isabela Eleonora, que tá sempre com a gente aqui nos programas. Se você quiser rever essa matéria maravilhosa, é só acessar os nossos canais no YouTube ou a nossa plataforma digital. E é isso, eu fico por aqui e espero vocês no próximo sábado, às 19 horas. Beijo! Gonna keep it,